Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é João o Batista 8, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 8 de fevereiro de 1970. Estamos profundamente emocionados com as lições do céu, sem nenhum sectarismo religioso. Somente a LBV pode unificar todas as revelações do Cristo de Deus. Voltando à figura de João, o precursor de Jesus, temos outra pergunta. A aparição do anjo a Zacarias, versículo 11, se produziu tal como os hebreus afiguravam, com forma humana? Sim, os hebreus representavam os anjos vestidos de branco e o semblante nimbado de raios luminosos, cujo foco não percebiam e, por vezes, lhes punham asas para que o povo entendesse que eles podiam percorrer o espaço. Quanto às aparições que se têm dado em outras épocas e no seio de outros povos, todas se produziram sempre nas mesmas condições, isto é, o espírito sempre tomou a aparência mais apropriada a ferir a imaginação do homem, ou a lhe trazer à lembrança aquela que ele desejaria ter diante dos olhos. Qual o sentido destas palavras do anjo, falando de si mesmo, versículo 19? Sou Gabriel, sempre presente diante de Deus. Não deveis concluir destas palavras que esse espírito estivesse continuamente diante de Deus, como qualquer ministro humano que aguarda as ordens do seu chefe. Sendo um espírito elevado, um dos mensageiros do Senhor, estava por isso mesmo em relações permanentes com ele. A inspiração divina lhe vinha como a do vosso anjo da guarda vos chega, levada em conta a diferença das naturezas espirituais e das relações que delas decorrem. Por que meio se operou a mudez de Zacarias? Pela ação fluídica, resultante da vontade do anjo, como vos explicaremos mais tarde. Assim como existe o magnetismo humano, há também o magnetismo espiritual, por efeito da ação espiritual imediata à língua de Zacarias,
foi carregada de fluidos que a tornaram pesada, determinando uma espécie de paralisia aparente. Da mesma forma que o magnetizador, quando quer imobilizar um dos membros do magnetizando, o torna extremamente pesado. O magnetismo, ainda muito imperfeito entre vós outros, é um derivado da nossa natureza. Os vossos fluidos atuam mais ou menos conforme a se acharem menos ou mais comprimidos ou desnaturados pela carne. No espírito, porém, os fluidos são livres e vos influenciam mais ou menos conforme a vossa matéria, do mesmo modo que a influência do magnetizador se faz sentir mais ou menos, de acordo com o magnetizando, que pode ser mais ou menos lúcido, mais ou menos impressionável. Esta explicação pode bastar para todos os casos da categoria dos milagres. Cabe a todos vós retirar daí a lição conveniente. Em face do versículo 25, por que Isabel se ocultou durante 5 meses após a concepção? Versículo 24. Desde que, cessando a sua esterilidade, desaparecera o opróbrio que sobre ela pesava, segundo os preconceitos hebraicos. Por ato de humildade, a fim de prolongar voluntariamente o opróbrio em que vivia.